E amém? Está escrito no Evangelho de João, o capítulo 10, o versículo 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. Epa, vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. Isso é forte, hein? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu os conheço. E elas me seguem. Opa, característica de ovelha de Jesus é ouvir a voz dele e segui-lo. 28. Eu lhes dou a vida eterna. Jesus dá a vida eterna para as ovelhas. Jamais perecerão, ou seja, morrerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém tem o poder de arrancar uma só ovelha das mãos de Jesus. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Até aqui, pode se assentar. Me dê sua atenção aqui, por gentileza. Eu preciso que que nós estejamos aliançados aqui, que você vai lutar ao máximo para não perder a sua atenção. Amém? Eu tenho uma pregação que vai trazer muito alívio para muitos corações. Mas eu também tenho uma pregação que vai trazer muita perturbação para muitos corações. Eu espero que traga alívio para o seu coração. A pergunta que eu quero responder, ou melhor, a pergunta que as Escrituras vai responder para nós nessa pregação é: eu poderia perder a vida eterna que me foi concedida por Cristo? Domingo passado, no culto da manhã, eu falei sobre: sim, Deus levou em conta todos os seus pecados. E essa conversa do love, e essa conversa de que Deus não está olhando os seus pecados, nós tratamos isso de modo muito sério. Porque sim, se Deus não estivesse levando em conta os seus pecados, Cristo não precisaria ter morrido na cruz do Calvário. Então, essa ideia do love fácil, da graça barata, ela não funciona e ela não vem das Escrituras. A graça não é barata, a graça é muito cara. Alguém pagou para que fôssemos alcançados por essa graça. Esse alguém foi um inocente, que morreu na cruz e recebeu sobre ele todas as penalidades, a punição devida dos nossos pecados. Nós explicamos que nenhum dos nossos pecados Deus fez vista grossa e nem faz vista grossa para nenhum deles. Amém? Todos os pecados. Só abrindo aspas aqui, olha, só abrindo aspas. Só abrindo aspas. A graça, ela é libertadora, quando nós entendemos deste modo a graça. Amém? O love fácil, sabe, essa coisa de Deus é amor e somente amor, não é verdade, porque Deus se revela justo, muito justo. E na cruz, a cruz não fala só de amor, a cruz fala de justiça. Quando o inocente recebe punição no seu lugar, a punição fala de justiça, mas o inocente no seu lugar fala de amor, está vendo? A cruz é justiça e amor. Nunca a cruz vai ser só amor. Ela não pode ser só amor, só amor. Deus não fez vista grossa e nunca fará. Amém? Nós tratamos isso, pastor, eu gostaria de ouvir essa pregação. Vai lá no nosso canal no YouTube, está lá a pregação, ou ouça ela novamente. E aí eu recebo a vida eterna. E nós já pregamos aqui, né, na nossa comunidade, que vida eterna não é vida depois da morte. Não é isso, irmãos. É muito além disso. Vida eterna é vida do eterno para nós. Sim, é vida que a morte não pode tirar, mas sim, é vida boa a partir de quando se crê. Uma pessoa que recebe uma nova vida, e é a vida do eterno, a vida eterna,
ele já recebe uma boa vida a partir de quando ele crê. Ele recebe o Espírito Santo, ele tem condições de lutar contra o pecado, ele tem condições de vencer o pecado em muitas lutas que ele trava contra o pecado. Ele tem uma vida de esperança, ele tem uma vida da fé. É por isso que nós, o povo da fé, não se abala com as crises. A gente sente, a gente preocupa, mas isso não nos abala, nós não seremos abalados. É porque nós recebemos a vida da cruz, a vida eterna, a vida de Jesus. A vida para sempre. Mas a vida que se recebe quando se crê. Entende? E aí, algumas pessoas, quando recebem essa vida de Cristo, e só abrindo outras aspas aqui, olha, você que talvez gosta de ouvir um monte de herege na internet, pelo amor de Deus, se a sua comunidade tem um canal no YouTube que está lá ensinando, isso aqui está sendo gravado, está sendo colocado lá, ouça o que os seus líderes estão ensinando, senão tem gente que vai dar ouvido a irmão Rubens, aquelas heresias loucas, né? Aquelas coisas loucas, doidas, varridas, que se assiste em YouTube e Facebook. Vai lá, assiste as pregações, ouve. Se não deu para entender totalmente, ouve ela de novo. Mas, pelo amor de Deus, foge desses hereges que estão fartos nas redes sociais, YouTube, Facebook principalmente. Então, a pergunta é, eu poderia perder essa vida que foi dada a mim, gratuitamente? Eu poderia, em algum momento, quando eu peco, eu poderia perder essa vida dada a mim? É por isso a pergunta, ó Deus, eu poderia perder a vida eterna que o Senhor me deu? E eu vou responder essa pergunta agora, mas você vai ter a explicação diante das Escrituras. A resposta é, a possibilidade de perder existe, mas jamais perderíamos. E você vai estar ouvindo isso continuamente, até isso ficar muito claro na sua mente. Amém? Preste atenção. Nós estamos com o texto de João. Essa vida boa que você tem é a vida do eterno, a vida eterna, a vida de Cristo, a vida da ressurreição. Jesus estava diante de uma multidão, ele estava diante de judeus, e ele também estava diante de fariseus. E no início desse capítulo 10, ele começa a falar do bom pastor, ele, o bom pastor. E ele começa a falar dos ladrões. Quem são os ladrões? Os falsos pastores, os falsos mestres, os falsos mestres, os falsos ensinadores. E ele começa a falar, ele é o bom pastor, ele é a porta das ovelhas. Quando chega no versículo 22, estes fariseus e parte desses judeus, eles voltam a questionar Jesus. E eles dizem a Jesus, até quando você nos deixará nesse suspense? Se tu és o Cristo, diga francamente. Só um detalhe, Jesus, ele já vinha manifestando que sobre ele havia um poder do céu. Cura de um cego de nascença, multiplicação de pães e peixes. Sobre Cristo já vinha os sinais, a assinatura divina nas obras dele, Jesus. Então, alguns judeus, alguns fariseus chegam perto dele e diz, se o Senhor é o Cristo, fala para a gente. Porque se o Senhor for o Cristo, a gente vai crer no Senhor, em você. Mas as assinaturas de Deus já estavam nas obras de Cristo com os milagres. Eles já estavam expostos a essa assinatura de Deus pelos milagres na vida de Jesus. Mas eles se negavam a crer em Jesus. Perceba qual é a resposta de Jesus para estes homens. 25, Jesus respondeu, já falei. Gente, olha aqui para mim. Você já conversou com uma pessoa que você diz uma coisa para a pessoa
ele não acredita naquilo, depois ele vem de novo a você, não é? E faz de novo a pergunta, mas você já falou com ele sobre aquilo? O que você faz com essa pessoa? Eu vou dizer o que eu faço. Eu não falo de novo. Não, meu filho. Você já ouviu, está entendido. Agora é você que não quer acreditar. Agora é sua responsabilidade, não é minha. Você não quer acreditar. Jesus, no versículo 25, ele diz, eu já falei. Vocês que querem saber se eu sou o Cristo ou não sou, eu já falei. Mas vocês não acreditam. Vocês decidiram abraçar o pecado da incredulidade. Vocês decidiram a ficar apegado ao pecado da incredulidade. É responsabilidade suas. As obras que eu faço, em nome de meu Pai, dão testemunho de mim. É o que eu disse. As obras de Cristo tinham a assinatura de Deus, por causa dos milagres. Diante deles não estava um humano qualquer, estava o Deus humano. E as obras desse Deus humano era provada com assinatura divina, milagres. Cegos de nascença estavam vendo. Pães e peixes foram multiplicados. Então, perceba, eles, os incrédulos, decidiram permanecer incrédulos. Eles abraçaram a incredulidade. O pecado, a blasfêmia contra o Espírito é essa. Decidir de modo intencional, decidir de modo deliberativo ser contra o Cristo. Gente, preste atenção, eles liam a Torá. Eles estavam expostos aos ensinos divinos. Eles estavam expostos às profecias. Diante deles estava alguém que os milagres o seguia. Estava a assinatura divina, como a obra de Cristo tinha ali a assinatura do Pai. Mas eles se negavam, eles resistiam. Você já ouviu aquele ditado popular, o pior cego é o que não quer ver? Existe uma deliberação, uma vontade, uma intenção. Eu não quero acreditar. Não quero. Eu me nego a acreditar que você é o Messias vir de uma família residente da Galileia. Eu me nego a acreditar. Mesmo com os cegos enxergando, mesmo com pães e peixes sendo multiplicados, eu me nego a acreditar. Eu estou vendo a obra, mas eu me nego a acreditar. Essa é a blasfêmia. Não tem perdão. A pessoa decidiu ser um inimigo de Cristo. É o anticristo, ou o espírito do anticristo, o espírito de ir contra o Cristo. Eu me nego. Eu abraço o pecado da incredulidade. Eu me nego a acreditar. E aí no versículo 26, Jesus diz, mas vocês não creem? Por que eles não creem? Assusta aí, irmão. Mas vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. O que significa essa frase? Que as ovelhas de Jesus vão crer nele, creem nele. E as não ovelhas de Jesus abraçam a incredulidade, mesmo diante de sinais. Jesus já tem as suas ovelhas. E é certo que elas vão crer em Jesus. É o que o texto está dizendo. Amém? E ele continua. Aí ele fala das características das ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Gente, está lá aqueles judeus, todos abraçados,
com incredulidade, se negando, mesmo diante de sinais, a assinatura do Pai nas obras de Jesus, olha aqui para mim, se negando a acreditar. E aí Jesus fala, não, vocês não acreditam é porque vocês não são as minhas ovelhas. Agora, uma das características das minhas ovelhas é ouvir a minha voz. Você já viu, eu já usei essa ilustração inúmeras vezes, mas você já viu um vídeo que roda nas redes sociais de um pastor, ele fica assim na cerca, e ele coloca algumas pessoas para chamar, ele faz um barulho, né, com a boca, não é? Faz um barulho, e as ovelhas se movimentam, e aí essas pessoas tentam fazer o mesmo barulho que esse pastor faz. As ovelhas, elas ficam paradinhas. E aí vem uma moça e faz o barulho, e as ovelhas ficam paradinhas, comendo, não é, a vegetação. Depois vem um rapaz, faz o barulho, né, que o pastor faz, elas ficam paradinhas. Aí quando esse pastor volta, não sei se você já viu esse vídeo, e ele faz o barulho de novo com a boca, as ovelhas todas começam a chegar bem pertinho dele. É a característica da ovelha, ouvir a voz do seu pastor. Se alguém não ouve a voz de Jesus, é porque não é ovelha de Jesus. Ele mesmo diz isso. Então a primeira característica é que essas ovelhas ouvem a voz de Jesus. E não é só isso, Jesus conhece essas ovelhas. Ei, preste atenção aqui, o conhecer não é de saber, o conhecer aqui é de se relacionar, é de estar afetivamente entrelaçado. Você pode perceber que aqui, e não só aqui, por exemplo em Romanos, o capítulo 8, a Bíblia fala de que Deus conhece os seus, mas não é conhecer de saber, é conhecer de amar, de se relacionar, de estar afetivamente entrelaçado. Jesus está dizendo, eu conheço, eu tenho afeto por elas, eu tenho um conhecimento fraternal, existe um relacionamento fraternal de mim para com elas. Tem amor. Não é conhecer de saber, é conhecer de amar, de se relacionar, de estar afetivamente vinculado. Essas ovelhas são alvos do amor de Cristo. Entende? Não é saber por saber, é conhecer por amar, é porque ama, é porque se relaciona, é porque tem afeto. E ele diz, eu tenho afeto por essas ovelhas, eu as conheço, existe um amor envolvido. E elas me seguem. 28. Eu, Cristo, dou para elas a vida eterna. Jesus dá a vida eterna para as ovelhas. E aí vem a parte B do versículo 28. Jamais morrerão. Aleluia. Glória a Deus. Você está entendendo isso aqui? As ovelhas que receberam a vida eterna de Cristo, que Ele já conhece quem são, que essas ovelhas o ouvem, o seguem, que tem um relacionamento fraternal amoroso entre pastor e ovelha, Jesus e suas ovelhas, essas ovelhas recebem a vida eterna e elas não podem mais morrer. Glória a Deus. Aleluia. Uma salva de palmas. Elas não podem mais morrer. Isso é muito sério. Elas não podem mais morrer. Pastor, mas aí, mas a gente não tem a morte física? Então, é muito claro, quando fala de vida eterna, está falando da morte eterna. Elas não podem mais estar afastadas do Pai para sempre. Pelo contrário, elas estarão com Cristo e o Pai para sempre. A vida eterna é um relacionamento restaurado entre o Pai e os humanos por Cristo. Quem é de Jesus não pode mais morrer.
Isso é sério, irmãos. É por isso que João vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o contexto é medo da condenação. Porque somos amados do Pai, alvos de seu amor, de sua graça, somos ovelhas de Cristo, alvos do seu amor, nós não podemos mais temer a condenação. Jamais perecerão. Nenhuma ovelha de Jesus pode morrer para sempre. E ninguém, de novo, ninguém, mais uma vez, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém pode tirar uma ovelha sequer das mãos de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Se tirar, pastor, é por quê? Se tirar é porque nunca foi, mas a gente vai ler mais outro texto para perceber e entender isso. Ninguém pode tirar uma só ovelha das mãos de Jesus. Aleluia. Ninguém que recebeu a vida eterna de Jesus pode morrer eternamente. Quero te fazer uma pergunta, responda aí. Você recebeu a vida eterna de Jesus? Se você então interaja comigo. Você recebeu a vida eterna de Jesus? Sabia que ninguém pode tirar a sua vida eterna? Ninguém. Ninguém pode tirar você de Jesus. Pastor, e o pecado? O pecado faz acepção entre Deus e os humanos, a Bíblia diz. E o pecado? Então, ouça a nossa pregação de domingo que vem e você vai saber que o seu pecado recebeu a punição na cruz. Isso é justiça. Mas foi um inocente que recebeu no seu lugar. Isso é graça. Ninguém. Abra sua Bíblia em Romanos, o capítulo 8. A Bíblia diz, Paulo argumentando a respeito das bênçãos do Senhor, a respeito de sua eleição, a respeito do seu chamado, a respeito da sua justificação, a respeito da glorificação, ele diz no versículo 31, me dê sua atenção, é muito importante. Depois você, ou você vai ficar maravilhado, ou você vai ficar revoltado. E eu vou dizer por que você vai ficar revoltado. 31, achamos? Vou ler, pode ser? Paulo dizendo, que diremos, pois? Ou, que diremos então à vista dessas coisas? Que coisas? Deus elegeu, Deus chamou, Deus justificou, Deus glorificou. Aí ele diz, o que diremos dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32. Aquele, o Pai, que não poupou o seu Filho, Jesus, mas por nós o entregou, o inocente que morreu na cruz, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, o corpo glorificado, a glorificação. 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem é que vai dizer assim, seus pecados, viu? Você vai ter que prestar conta de cada um deles diante de Deus, viu? Quem é que vai acusar os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Como foi que Deus justifica? E como é que Deus justifica um eleito? É quando Ele envia Jesus Cristo, ou enviou Jesus Cristo, e na cruz, Jesus recebeu a punição dos pecados, na cruz, em favor das ovelhas de Jesus. É ali.
É ali que ele justifica, ou seja, declara justo, ou seja, declara inocentado. Ninguém pode, Satanás não pode intentar acusação contra aqueles que Deus bateu o martelo e disse: você está inocentado. Glória a Deus. Irmãos, isso é óbvio num julgamento. E num julgamento imperfeito, quando o juiz ele faz o decreto da sentença, ele pode futuramente, e através da acusação do Ministério Público, ele pode novamente buscar recursos contra aquela decisão judicial. Mas quando chega na última instância, decretou inocentado, não tem mais instância para recorrer. Quando no tribunal eterno, Deus pune em Cristo todas as nossas infrações, e Ele bate o martelo, inocentado, não tem mais recurso, não tem instância superior a que se recorrer. Não é primeira instância, é instância eterna. Bateu o martelo, acabou. Glória a Deus. Isso é sério. Porque Satanás vive acusando os eleitos de Deus, dizendo: você vai ter que prestar conta, você vai ter que prestar conta desses pecados todos, você vai precisar receber punição eterna. E os eleitos vão dizer: não, punição eterna não, eu recebo punição temporal. As consequências dos meus atos, todos esses, eu vivo eles, mas punição eterna já foi recebida em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ninguém vai intentar acusação contra os eleitos de Deus, porque é Deus que bateu o martelo e falou: você está inocentado. Essa é a instância eterna, é a instância superior do universo. Bateu o martelo, acabou, é inocentado e pronto, acabou. Aleluia, glorificado seja o Senhor. Ele continua: quem os condenará? Se Deus declarou uma pessoa inocentada, justa, quem é que vai condenar ele? Tem alguém que tem esse poder? Tem alguém que vai mandar, Polícia Federal Espiritual, vai buscar Bertrano. Vai buscar Bertrano de modo coercitivo, correto? E leva ele para a cadeia eterna. Não. Quem é que vai fazer isso? Porque quem bateu o martelo foi o Deus eterno, na instância eterna, na instância superior das superiores. Não tem. Ninguém tem condições de condenar aquele que Deus inocentou. Está entendendo, sim ou não? É Cristo quem morreu. Ou melhor, quem ressuscitou. Teve um inocente que recebeu a punição dos nossos pecados. Isso é justiça. O inocente é graça. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Ele tem um relacionamento fraternal com as suas ovelhas. Ei, abrindo aspas aqui, olha aqui para mim. Quando o filho pródigo sai da casa do pai, ele deixa de ser filho? Interaja comigo. Quando o filho pródigo sai da casa do pai, ele deixa de ser filho? Ele é um filho pródigo, que sofre, mas ele continua sendo filho. E depois volta, e o pai o recebe. Mas em nenhum momento ele perdeu a filiação. Em nenhum momento ele perde a filiação. Ele perde o prazer de estar com o pai. Mas ele não perde a filiação. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Essa pergunta tem uma resposta óbvia, retórica, que é não. Ninguém. Será a tribulação, angústia ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, essa perseguição, essas dores, a espada, a nudez, a fome, em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos
amou. Aleluia! Diante de todas as aflições, tribulações, nós permanecemos vitoriosos em Jesus. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem coisa presente, por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar ou poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, bendito seja Jesus para todo sempre. É com essa palavra que a gente descansa todo dia. Aí você diz, pastor, tá bom. Eu estou entendendo. Alguém poderia perder a vida eterna? A resposta é óbvia, não. Mas pastor, tem gente que já congregou com a gente. Tem gente que já congregou conosco em outros momentos. Tem gente que já congregou em igrejas. E eles sumiram. Tem gente que já esteve no nosso meio. E eles odeiam a gente. Tem gente que já almoçou na mesa de casa ali com a gente. Tem gente que já fez tantas coisas. Mas, de algum modo, eles hoje permanecem odiando a Cristo. E nós, a igreja, e aí? Preste atenção, irmãos, preste atenção. Olha aqui para mim. Existem aqueles que são como o filho pródigo. Eles são filhos. E eles deixam a alegria da casa ou da vivência com o pai. E eles vão desejar as alfarrobas dos porcos. Mas por serem filhos, por estarem em Cristo Jesus, eles são tragos novamente para a casa do pai. Glória a Deus. E talvez algumas pessoas que você já se relacionou, ou talvez você está aqui hoje, e você estava lá desejando alfarrobas no mundo, e você está aqui ouvindo essa palavra, e uma palavra de esperança para você, e aí o Espírito vem lá e te renova a fé. Então, é porque você sempre foi filho. Em Cristo você é filho. E aí Cristo foi lá e te acordou. Ou melhor, te despertou, te renovou a fé. E você vai e abandona aquilo que não é do agrado do Pai, e vive novamente esse relacionamento profundo com o Pai. Amém? Entendeu? Mas tem a segunda classe de pessoas, me dê sua atenção aqui, ó. Esses nunca foram filhos, mas estiveram conosco. Eles foram os nossos amigos, mas nunca amaram a Cristo. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, o capítulo 2. Primeira carta de João, o capítulo 2. O versículo 19, perdão, versículo 18. Podemos ler? Então nós temos a primeira classe de pessoas que de algum modo vivem um esfriamento da fé. São pessoas que têm a filiação em Cristo Jesus, eles são filhos do Pai, porque creem em Jesus Cristo, porque neles foi despertada a fé para crer em Jesus Cristo. E esses, em algum momento, eles terão a sua fé renovada em Cristo novamente. Por quê? Porque são alvo do amor. Mas existem pessoas que estarão no nosso meio, que estiveram, que estão e que estarão no nosso meio, mas nunca serão os dos nossos. A Bíblia diz, versículo 18, primeira carta de João 2,18, filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, ou seja, contra o Cristo, inimigos de Cristo, inimigos da cruz.
Por isso sabemos que é a última hora. Aí preste atenção nesses que se tornaram inimigos de Jesus. Eles, os inimigos de Jesus, saíram do nosso meio. João está dizendo, eles saíram do meio da igreja. Está entendendo, sim ou não? Pastor, eu encontrei Bertrano, eu estava vendo Bertrano, ele era uma bênção na igreja, pastor, e agora ele está até gravando vídeos falando mal de Jesus, falando mal da igreja. E aí, pastor? A resposta está em 1 João 2. Eles saíram do nosso meio. Parece que hoje eles odeiam Jesus, pastor. Então, eles saíram do nosso meio. Mas não eram dos nossos. Entendeu, sim ou não? Entendeu, sim ou não? Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Entenderam, sim ou não? Isso é forte. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Eu me lembro uma vez que eu estava na agência dos Correios, e agora eu caminho para o fim, e aí sentou uma pessoa, bem de antigamente, que ele chegou a congregar comigo um período, numa comunidade, quando eu era novo na fé. E eu estava nos Correios, sentei. Quando eu olhei para o lado, reparei, opa, Bertrano. Ô Bertrano, como que você está? Tudo bem, graça e paz. Amém. Porque tem aqueles que esfriaram na fé, mas tem aqueles que nunca foram dos nossos. E aí, conversando com ele, a gente estava conversando, ele estava resolvendo uma questão de calçado. Quando finalizou, me dê sua atenção aqui. Saindo da agência, ele falou o seguinte: eu preciso falar uma coisa com você muito importante. Eu falei assim, ué, eu gostaria de ouvir. Eu descobri uma nova fé. E eu não quero me sentir arrogante, mas eu acho que você até estuda a Bíblia, mas a fé que eu descobri ainda é mais profundo que a Bíblia. Rapaz, aquele negócio já arrupiou assim em mim. Eu falei assim, não. Amor. Muito amor. E eu já estudei muito a Bíblia, ele disse para mim. E ele estava bem assim, orgulhoso, porque ele chegou a dizer que talvez tenha estudado a Bíblia mais do que eu. E é bem capaz. E eu falei assim, meu Deus, que orgulho é esse, hein? E eu descobri uma fé mais profunda, mais real do que essa que você tanto se devota. E ele começou a me falar de uma questão de física quântica. Não é? E tem a ver com uma física quântica, e tem a ver com uma questão positiva, e tal. Depois que ele me expôs, basicamente a mensagem dele, olha aqui para mim, eu disse para ele o seguinte: o que você acabou de me dizer prova que você nunca estudou a Bíblia. E aparecer de vez em quando, porque eu lembro que ele aparecia muito de vez em quando na escola bíblica, e aprender algumas coisinhas na escola bíblica não prova que você estudou muito a Bíblia. Pelo contrário, ele negligenciava a Bíblia. Ele gostava de ouvir hereges de YouTube, mas não os mestres da comunidade. Isso é sério. Talvez você ama aqueles hereges lá, né? Coloca lá na sua televisão, no seu computador, no seu celular, aquelas carniças, desculpe o termo, aquelas carniças que só fala besteira, não é? Você fica encantado com a teoria da conspiração, com os Illuminatis, né? Fica encantado, né? Com as pessoas que falam mal do dízimo, mal do domingo, né? Aí você fica encantado, maravilhoso. Agora eu descobri a gnose.
o conhecimento, eu sou o gnóstico, eu tenho o conhecimento superior, olha, se eu me deparar com você, eu acho que eu estudei até a Bíblia mais do que você. Foi o caso que eu disse para ele. Eu falei com ele, você está igual aos gnósticos, que o apóstolo João combateu. Você está se achando um superior da sabedoria e da espiritualidade. Mas eu quero te dizer que isso é um engano, isso é uma vã filosofia. O Cristo que eu sirvo, Ele transforma a vida. A sua fé transforma a vida. E eu percebi que ele, a partir de então, ele falava a respeito de Cristo com soberba. Ele falava a respeito de Cristo com prepotência, como se Cristo fosse só mais um. E aí eu concluí que eu estava diante de um apóstata. De um daquele que estiveram conosco, mas nunca foram dos nossos. É diferente de um irmão que esfria na fé. Porque esse é filho. Ele pode até comer, desejar as alfarrobas dos porcos, mas ele volta. Ele não volta por causa dele próprio, ele volta por causa da obra de Deus nele. Ele volta porque o Espírito habita nele. Ele volta porque o Espírito pinica a consciência dele. Ele volta porque o Espírito concede poder espiritual. E aí ele vem e se prostra e diz, eu jamais deveria ter saído da casa de meu pai. Aleluia! Porque sempre foi ovelha, porque sempre foi filho. Porque a vida do eterno não se perde. Muitas vezes se perde a alegria de vivê-la, mas não se perde a vida. Não se perde a filiação. Não se perde a declaração de justo, inocentado. Como diz um mestre batista, hoje falecido, aquele que perde a salvação, na verdade, é aquele que nunca a teve. Porque salvação, vida eterna não se perde. Glória a Deus. Pode se perder a alegria, mas a vida não. Filiação não se perde. Declarado inocente não se perde. Se esfria, mas não se perde. Porque quem perde, na verdade, é porque nunca teve.